O trabalho do Senhor é para aqueles que esperam nele. O profeta Isaías, ele diz assim, olha, desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem mesmo se percebeu outro Deus além de ti. Nem com os olhos se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O que a gente aprende com isso? Que Deus não trabalha para quem precisa. Deus não tem obrigação de atender movido por necessidade. Deus trabalha para quem coloca nele a sua expectativa. O expediente, abra comigo a sua boca e diga assim, o expediente. Está fraco, diga, o expediente. O expediente de Deus não é para quem precisa. Eu preciso falar isso aqui para que nós possamos orar. Porque senão a gente começa a desenvolver a ideia de que Deus tem que fazer alguma coisa por todo mundo que precisa, só porque Ele é Deus. E se a gente continuar cultivando essa ideia, sabe o que vai acontecer? O Deus que hoje nós dizemos amar e adorar, daqui a pouco tempo será tido por nós como um Deus injusto, como um Deus que poderia fazer mais, como um Deus que poderia fazer melhor, porque acabamos aderindo à ideia de que se Deus é glorioso, se Deus é poderoso, se Deus pode curar todos os doentes ou todas as doenças, por que não cura todos os doentes? Se Deus tem toda a provisão, por que não acaba com a fome do mundo? Porque o trabalho de Deus é para quem espera nele. O expediente de Deus é para quem busca a Ele. Deus não trabalha no efeito manada. Camille, o que isso tem a ver com esse momento? Por que você está falando isso? Porque estar aqui nessa manhã é apenas a primeira parte para que Deus faça alguma coisa por nós. Para que Deus de fato possa continuar operando por nós, nós precisamos colocar diante de Deus não a nossa necessidade apenas, mas o nosso desejo de ver a sua glória, a nossa necessidade de estar com Ele, independente daquilo que Ele pode fazer. Então eu queria dedicar alguns segundos agora para que nós pudéssemos orar, para que o Deus que tem falado todos esses dias possa continuar falando conosco. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e apresente para Deus uma área impossível da sua vida agora, crendo que Ele pode te responder por intermédio da sua palavra, crendo que Ele pode te dar uma direção muito específica, crendo que enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada, você pode sim ser curado de alguma enfermidade crônica, mas você precisa apresentar isso ao Senhor. Eu quero que você coloque diante dele aí agora o teu pedido, coloque diante dele aí agora o seu desejo. Eu não sei quantas oportunidades você já teve ao longo desses dias de fazer isso agora, mas eu preciso ser muito franca. Ficar me olhando, esperando que eu faça alguma coisa, não é o suficiente para que isso seja feito. A nossa expectativa precisa estar em Deus. Então faça isso agora em oração. Quando você ora, você se posiciona. Quando você ora, suas expectativas são corrigidas em Deus. Quando você ora, a palavra ministrada, ela é direcionada com eficácia e poder. Eu quero ouvir essa juventude intercedendo agora. Comece a pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo. Eu não posso continuar 2024 questionando, esperando respostas em tempos urgentes. Me direciona pela tua palavra. Aonde estão aqueles que oram? Não quer orar? Não ore, mas saiba, não haverá resposta para aqueles que não pedem. A palavra de Deus é clara: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, ao que bate se abre, ao que busca encontra. Comece a pedir, comece a pedir. Eu não sou de fazer isso todo dia, mas o Espírito Santo de Deus está me instruindo a orar agora por pedidos de oração, necessidades latentes. A palavra de Deus trará resposta, dúvidas serão resolvidas, questionamentos não vão permanecer na sua vida depois do encerramento desse congresso. Esta conferência não foi mais um período de um evento. Alguém pode pensar assim, mas o Espírito de Deus diz: não, eu separei estes dias para um antes e depois na tua vida espiritual, para um antes e depois na tua vida devocional. Mas isso requer desejo, isso requer disposição, isto requer força. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus
força. Então coloque força agora. Discipline-se em oração. A tua mente agora está tentando ser disputada com outros sentimentos, fome, outras necessidades, desejo de ir no banheiro, desejo de comer alguma coisa, vontade de responder a notificação de algum WhatsApp. Mas o Senhor está dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloca o teu coração aí agora nesta oração e comece a pedir: Senhor, fala comigo. Recanamandarai da rebelebai. Senhor, fala comigo, continua falando comigo. Ainda há lugar no meu coração para resposta. Ainda existem coisas na minha mente que precisam da organização do teu Espírito Santo. Coisas que eu sinto e não sei falar, coisas que eu quero e não sei pedir. Senhor, lembra que nós somos pó e nos instrui nesta manhã, nos revela a tua palavra, fala no coração, no oculto, no profundo, no escondido. Visita a alma aqui nesta manhã, vai removendo a cinza e, como foi cantado, vai colocando lenha e aumenta a força do fogo, aumenta a chama do fogo, para que o teu nome continue sendo glorificado, para que a depressão seja repreendida, para que a mutilação cesse hoje, para que a crise de ansiedade suma, para que a síndrome do pânico desapareça da vida dessas pessoas. Eu oro agora por aqueles que estão aqui e por aqueles que estão pela internet. Nós temos mais de 2.000 pessoas ouvindo a tua voz agora, sintonizadas com a tua palavra. Cumpre o que tu disseste que faria, quando disseste que aonde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome, ali o Senhor se faria presente. E aonde o Senhor manifesta a tua presença, tem cura, tem milagre, tem renovo, tem avivamento, tem batismo do Espírito Santo, tem manifestação do teu poder, tem levantamento de profetas, de ministérios, distribuição de dons e de talentos. E eu oro isto agora. Oracanando robianarai remalai debi naracandarabai. Ouve a nossa oração nessa manhã, Senhor. Alcança o coração do aflito, alcança a despensa do necessitado. Eu oro assim porque tu me dizes que tem alguém na internet agora dizendo: se o Senhor é Deus, e se Ele não age por necessidade, mas por fé, que Ele possa me trazer o almoço. Gente que tem internet, mas não tem comida, Senhor, ainda hoje mostra que o teu braço não se encurtou e traga o alimento e a provisão, para que este homem, esta mulher, esta família saiba que o Senhor não desampara nunca aqueles que esperam em ti. Rabacandalai Jorebalagashai Remanacandalai Dominaia Canto Remanaia. Senhor, ouve a nossa oração nesta manhã e cura profundamente. Olha o coração desse adolescente que ninguém entende de onde vem tanta dor. Repreende toda a força do mal que opera contra a tua palavra na vida dele, na vida dela, e continua falando conosco, porque tem lugar para mais. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Diga da gachomanas. Quem concorda, diga aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senta não, pegue sua Bíblia. A não ser vocês que estão aqui na frente, pode continuar sentadinhos.
Aleluia. Você que pode, que tem lugar para ficar de pé com disposição, fique de pé aí. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Oh, aleluia. Foi o Senhor quem te trouxe aqui para esses dias, viu? Aleluia. Olha para alguém aí e diga: foi Deus que te trouxe. Foi Deus que te trouxe, filho. Foi Deus que te trouxe, minha irmã. Foi o Senhor quem te trouxe. Não, Camila, eu vim porque um amigo convidou. Não, você veio porque Deus te trouxe. Senhor te trouxe. E que privilégio é estarmos aqui na presença de Deus. Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outra parte. Aleluia. É melhor estar às portas da sua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Quem entende o privilégio de estar aqui desde cedo, desde ontem, vai levantar a mão e não vai reclamar não, vai dizer assim, ó: ainda bem que eu vim, Jesus. Oh, meu Deus, ainda bem que eu vim. Aleluia. Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Nós vamos ler o texto e até lá você vai confundindo o inimigo aí aonde você estiver, tá? Deixa ele tonto contigo. Camila, como é que eu faço isso? Nada de cara de fome, nada de cara de cansaço. Quando o estômago roncar, você diz aleluia. Ele já está roncando aqui, do lado de cá já roncou. Isso, entendeu? Deixa ele tonto contigo, sem entender nada. Você vai sair daqui hoje igual Jesus, ainda antes do almoço, com a barriga roncando. Teu espírito vai estar tão alimentado que alguém vai dizer: corre para comer, e você vai dizer: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Crentão, fortão, aleluia. Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e Ele me fez andar. Em outras versões, e Ele me fez passar. Me fez. Ele me fez. Diga comigo: Ele me fez. Ele me fez. Me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eu vi que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diga-lhes assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estendereis sobre vós pele, porei em vós espírito e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor, porquanto profetizei como se me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntando cada osso ao seu osso. E olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vento dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande e extremo. E você diz amém por essa palavra? Senta dando glória a Deus aí, você que pode.
Já vi que é só beber água. Oh, aleluia. Aleluia. Essa passagem é muito conhecida. Arrebatado em espírito, o Espírito do Senhor pega Ezequiel e introduz ele em espírito numa visão. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o mundo espiritual não é menos real só porque não pode ser visto continuamente. A gente tem que parar com essa mania. Eu não sei se foi porque ao longo dos anos na nossa vida já fomos introduzidos a uma realidade lúdica, né? Filmes, desenhos, onde fantasmas atravessam paredes e espíritos não têm força para segurar nada nas suas mãos. E eu não sei se por isso, mas a gente começou a desenvolver a ideia de que aquilo que é espiritual é fraco, aquilo que é espírito não tem força. Ao ponto das pessoas até dizerem assim: eu não tenho medo dos vivos, ou melhor, eu não tenho medo dos mortos, ou eu não tenho medo dos espíritos, como se eles nada pudessem fazer. Eu tenho medo dos vivos, atribuindo então o poder, atribuindo então realidade somente aquilo que pode ser visto. Mas para nós que servimos ao Senhor, temos uma primícia de que o reino espiritual, de que o mundo espiritual, ele é tão real do que esse solo que você está batendo o teu pé aí agora. Pisa aí no chão, sinta, é sólido, é firme? Pois então, o reino espiritual é mais sólido e mais firme do que esse chão que você está pisando. Eu sempre digo isso: esse chão que você está pisando, se a gente entrar aqui com uma britadeira e arrebentar com ele, em 24 horas a gente muda ele de lugar. Agora, a palavra de Deus, que é a representatividade de quem Deus é, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então veja, a palavra de Deus que manifesta quem Ele é, ela é espírito. Ele diz: minhas palavras são palavras de vida e de espírito. Uma outra característica que faz com que nós entendamos que o mundo espiritual é tão real ou mais real do que esse mundo físico. Pode abaixar só um cadinho, por favor, mas pode continuar comigo, viu? Que esse mundo físico é real e o mundo espiritual a qual servimos é tão real quanto esse mundo. É a característica do nosso próprio Deus. Deus é espírito. Vamos lá? Deus é o quê? Deus é o quê? E aí eu te pergunto: Deus é fraco porque é espírito, gente? Não! O nosso Deus é espírito. No céu não entra carne e sangue. Nosso Deus é espírito. Todas as coisas que Ele fez sendo Deus. E Ele é espírito. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus é... Bora, você vai entender já já. Deus é... O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus manifestou tudo que existe e há por intermédio da sua palavra. Então a palavra de Deus é capaz, porque a palavra de Deus manifesta quem Ele é. E quem é Deus? Deus é espírito. Por isso ela é mais forte do que tudo que existe, porque ela está acima de tudo que existe, e ela é antes de tudo que passou a existir. Olha o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque céus e terra, tudo que existe e tudo que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Palavra é concreta. Quando você fala alguma coisa com a sua boca, a palavra ganha vida na sua boca. As letras vão saindo como tijolinho e montando alguma coisa imediatamente diante de você. É assim que funciona, gente? É assim que funciona? Não consideramos as palavras com a mesma potência da área dos sentimentos e das ideias. Ela está numa conjuntura de invisibilidade, aonde não pode ser tocada, mas é real. Assim é o mundo espiritual. O mundo espiritual não é menos real do que a realidade que você toca, só porque
você não vê, ele existe, ele é real e ele subsiste e se mantém eterno, porque ele é sustentado não pelo tempo da nossa vida, mas é sustentado pela palavra de Deus que é Deus. Por isso o próprio Senhor vai dizer: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Por que a palavra de Deus é eterna? Porque Deus é eterno. Por que a palavra de Deus se mantém fiel? Porque a palavra de Deus expressa quem Deus é. E tudo isso que nós estamos colocando aqui trata-se de uma realidade espiritual. Abra comigo a sua boca agora e diga assim: realidade espiritual. Eu não quis colocar aqui mundo espiritual para você não achar que é um setor paralelo, inatingível e inalcançável. A realidade espiritual é tão real quanto essa cadeira que você está sentado agora, porém com uma coisa a mais. Qual? Essa cadeira vai deteriorar, vai mofar, um dia ela vai quebrar, vai passar e vai ficar obsoleta e será trocada, mas aquilo que Deus delibera sobre a sua palavra perpetuará para sempre. Isto é o mundo espiritual, isto é a realidade espiritual. Camila, por que você está batendo nessa tecla? Para que você entenda que a sua vida espiritual não pode ser negligenciada só porque é espiritual. Para que você entenda que o mundo espiritual não é fraco só porque não pode ser tocado. Um dos motivos pelo qual o mundo espiritual não pode ser tocado o tempo todo é porque ele está acima do que é físico. Vem comigo. Ele está acima do que é? Ele está acima do que é? Na organização da tricotomia do nosso ser, a palavra é dividida da seguinte maneira: espírito, alma e corpo. Exatamente nessa ordem que eu estou empregando aqui e agora. Espírito, alma e corpo. Diga a ordem você. Qual é a ordem? Bora, só quem está comigo. Quem já foi para Nárnia, não posso contar, mas quem está comigo, vamos lá, qual é a ordem? Não é coincidência, não está de maneira aleatória essa ordem. A ordem é espírito, alma e corpo, porque o espírito está em primeiro lugar. O espírito governa sobre a alma, coloca ela em equilíbrio. A alma manifesta a sua expressão e o corpo obedece os sentimentos dela. Por isso essa ordem: espírito, alma e corpo. Então vamos lá, de quem é a prioridade? Vamos lá, de quem é a prioridade? Mas vamos falar a verdade, vamos jogar limpo com Deus no altar nessa manhã. Por que às vezes estamos aparentemente com a terapia em dia para arrumar a alma, com a atividade física em dia nos nossos treinos ou no nosso desejo de ter uma vida mais saudável, mas a realidade é que não estamos desfrutando de qualidade de tempo nem da nossa vida própria. E por que isso está acontecendo? Porque desocupamos o lugar aonde o Espírito deveria ter prioridade. Camila, isso não é verdade não. Eu tenho Deus acima de tudo, irmão. O amor não se constitui em palavras, ele é como a fé, ele se constitui em obras. Para que aquilo que você fala seja verdade, estas palavras precisam ser acompanhadas de uma atitude, senão elas serão apenas fala. Será que você nunca parou para pensar que Jesus nunca disse eu te amo para ninguém, mesmo sendo dono do amor? Parece esquisito, talvez você ainda não tivesse pensado nisso até hoje, mas eu quero convidar você a pensar nisso só por um minuto. Deus é amor. Deus é... Você disse o quê? Que ele falou assim? Falou? Como ele falou? Alá, ó. Então veja, ele nunca verbalizou. Então é isto que eu me refiro quando eu digo que ele nunca disse. Deus é amor. O que João disse que Deus é? Deus é... Quando Jesus disse, vou para o meu Pai preparar lugar para vocês, os discípulos, na tentativa de segurá-lo, vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai, como quem diz, fala para a gente quem Ele é antes do Senhor ir. Aí ele vai dizer assim: ora, vocês ainda não têm de vista o Pai? Entendam, quem vê a mim vê o... Porque eu e o Pai somos... Então vamos lá, Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? E Deus é... Deus é... Então Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus é a expressão material. Jesus é a expressão física. Jesus é a expressão carnal do amor de Deus.
Deus não disse verbalmente à humanidade: eu te amo. Jesus nunca disse a nenhum dos seus discípulos verbalmente falando: eu te amo. Mas o tempo todo as suas ações eram baseadas no amor. O texto de João 3,16 vai dizer o que para a gente sobre o amor de Deus? E Deus amou o mundo de tal maneira que falou, não, que entregou o seu Filho, que deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor não se constitui em palavras. Deus não diz que ama dizendo que ama, não que ele não possa dizer, mas quando olhamos para a realidade do mundo espiritual, vemos que o nosso Deus, que é Espírito, se manifesta em mais matéria do que qualquer ser humano, se manifesta em mais matéria do que qualquer estátua, ídolo constituído por mãos de homens. Ele está dizendo: vocês falam de amor, eu amo. Vocês falam de amor, eu amo. E ama como? Amo me entregando, amo trabalhando, amo cuidando, amo curando. Ele está dizendo: o meu amor está na vida que eu dei e que eu tenho com vocês. Então veja, Deus é Espírito, mas se relaciona com a gente pessoalmente. Deus é Espírito, mas se relaciona com a gente num campo de tangibilidade e não num campo de ideias ou abstrato. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei relatando a visão de Ezequiel. O Espírito do Senhor me tomou em espírito e me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Os ossos estavam sequíssimos. Aí alguém pensa: ah, Camila, mas isso é uma visão. E justamente por isso precisa ser levada com mais seriedade do que qualquer outra coisa, porque o mundo espiritual vem em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Aí eu te pergunto: o reino de Deus é de lá ou é daqui? É de cima ou de baixo? É da terra ou é da glória? Agora, quem ele coloca em escala de prioridade na nossa busca? O reino, que é espiritual. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por que não está tendo transbordo? Por que não está tendo acréscimo? Porque nós estamos buscando todas as coisas por último. O mundo espiritual. Quantas vezes você está fazendo um trabalho e o Espírito Santo te convida para orar, e você diz: quando eu terminar esse trabalho eu oro? Quantas vezes você está dirigindo, o teu coração está queimando para falar com Deus, aí você diz: não, quando eu chegar em tal lugar eu oro. Se um pneu estourasse, você jogava no acostamento. Mas porque o Espírito de Deus, ele pode esperar. Oh, aleluia. Aleluia. Filho, a gente tem uma coisa mais parecida com órgão assim, tipo igreja americana, tem aí? Alguma coisa mais assim? Pesadão, eu quero pesadão, porque a galera tá com fome, tá trabalhando desde ontem. Se a gente continuar nesse clima, até eu vou indo aqui, ó. Aleluia. Mas vem comigo, não me deixa não, viu? Quando Deus tomar o baterista, vem também, que tu vai ajudar a gente a beça, porque a gente tá cansado, não é? Eles estão precisando disso, eles estão em intercessão, dizendo assim: Jesus, me ajuda. Tem gente querendo receber e dizendo: Jesus, me ajuda. Não é? Aleluia. Isso. Aí tu faz assim, ó. Vem intercalado. Viu que eu fiquei doida? Fica doido comigo. Enquanto eu não endoidar, tu não vem não. Tá show, tá show, tá show. Aí, eita, aleluia. É esse aí, a pegada é essa, perfeito. Então veja, não é porque é espírito que é fraco, mas não estamos dando prioridade ao espírito. E é por isso que estamos frequentando cultos, tendo devocionais de 15 minutos. Eu não ia falar, mas Deus está mandando eu dizer. Você quer profundidade, irmão? Você quer incendiar dando devocional de 15 minutos? Eu não estou falando para quem está tomando leite, estou falando para quem já está comendo pão, tá? Para quem não serve, não coma, senão você vai entalar. Agora, meu filho, você já é crente desde que nasceu, conhece o batismo do Espírito Santo com fogo, quer viver chamada, quer viver ministério, mas não consegue dedicar para Deus mais do que 15 minutos de oração. Deus está dizendo: você sente necessidade de um romper, mas não rompe. E Deus está dizendo: não é porque eu não tenho promessa, é porque você quer basear o nosso relacionamento numa falta de prioridade. Quando eu tiver tempo eu oro, outro dia eu oro, amanhã eu começo a campanha, segunda-feira eu melhoro. Deus está dizendo, e a receita é simples. Tu não percebeu ainda que a tua
Mas veja como foi o que é espiritual que trouxe a realidade que hoje você toca. O que é espiritual que trouxe hoje a realidade que você vê. O que é espiritual é que trouxe hoje o cumprimento das promessas que você vive. Você não tem vivido melhor, e agora eu me dirijo àqueles que poderiam contar testemunhos de promessas que se cumpriram na sua vida. Você hoje não tem estes testemunhos porque recebeu uma herança. Você hoje não tem estes testemunhos porque recebeu uma educação e um diploma numa escola exemplar. Pega um crente que foi tirado do monturo e colocado entre os príncipes da terra e pergunta para ele: qual é a tua história? Ele vai começar a história dele dizendo: então, Deus liberou sobre mim uma palavra, e aí desde que ele liberou essa palavra, esta palavra começou a se cumprir, ela começou a me perseguir, esta palavra me envolve, esta palavra me guarda, esta palavra guarda a minha casa, é por esta palavra que eu vivo, é por causa desta palavra que o diabo não me mata, é por causa desta palavra que o carro capotou e eu não morri, é por causa desta palavra que a cova abriu e eu não desci, é por causa desta palavra que eu ainda ensaio no playback, é por causa desta palavra que eu ainda ofereço contatos e convites de agenda. Alguém diz: ninguém te conhece, e você diz: mas eu caminho debaixo de uma palavra espiritual, uma palavra que vem de um mundo que não é esse. Como é que você viveu a cura desse câncer? Ele vai dizer: porque o médico disse 3 meses, mas Deus disse: a última palavra na tua vida é minha. E ele acrescentou: sempre foi a palavra, mas agora dedicamos mais tempos a cursinhos científicos. Nada contra, irmãos, o estudo e o conhecimento. Deus sabe, eu amo a área do conhecimento, eu amo a ciência, eu amo a psicologia, mas todas elas estão em plano secundário. Inclusive eu nem dedico tempo de estudo para aquilo que contraria o que a Bíblia diz, porque para mim a Bíblia é, como disse o escritor e poeta Rui Barbosa, se colocar ela no meio, ela é o centro de todos os livros. Se colocar ela no fundo, ela é a base de todo entendimento. E se colocar ela no topo, ela é a coroa de toda a ciência, a palavra de Deus. A igreja está aqui por causa da palavra de Deus. Me mostre outra instituição que tenha subsistido há mais de 2000 anos sem ter nenhum tipo de conchavo, contrato ou permanência social. Não tem. A igreja permanece pelo mesmo motivo que Deus guarda e guardou Filadélfia. Ele disse: tendo pouca força. Ele disse 7 igrejas, mas a Filadélfia, ele disse: tendo pouca força física, porque força fala daquilo que eu tenho, força fala daquilo que eu posso. Olha o que ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Oh, e não negaste o meu nome. Agora, isso tudo é espiritual. Isso tudo que nós estamos falando aqui é? Abre essa boca santa. Tudo que estamos falando aqui é espiritual. O que está acontecendo? Como nós temos nos relacionado com o mundo espiritual? Como algo que pode ser cultivado durante 10 minutos em um dia? É só isso mesmo? É sério que o tempo que a gente passa maratonando uma série ocupa mais tempo na nossa vida, ao ponto de não conseguirmos ler um capítulo na Bíblia por dia? Depois você não entende porque ora e a tristeza não sai, porque repreende e o demônio não obedece. Elias está vendo a anemia espiritual que nós estamos desenvolvendo. Deus está dizendo: desde quando o mundo espiritual se tornou tão irrelevante para você? Será que você não entende que numa escala de prioridade para os que servem ao Senhor, sim, o mundo espiritual vem primeiro?
Olha o que Salomão disse. Olha o que Salomão disse. Se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o corpo. Mas se ele estiver abatido, quem pôs o animará. O que ele está dizendo? Cuida da tua vida espiritual, que o espírito vai militar pela tua alma e pelo teu corpo. E a alma não, a alma é egoísta. E o corpo? Mais ainda, o corpo é carnal, é natureza humana. Você acha que teu corpo queria estar aqui agora? Eu louvo a Deus pela vida daqueles que decidiram assentar e alimentar o espírito. Eu louvo, irmãos, porque numa hora como essa você está reposicionando as ordens no teu corpo. Você está dizendo, comida vai vir depois, a alma não vai murmurar no meu pensamento, porque agora eu vou alimentar o espírito. Resultado, sabe o que acontece depois que esse culto acaba? Enquanto alguém se estressa por qualquer coisa, enquanto outro se entristece por qualquer motivo, teu espírito está no governo e no controle da tua vida. Foi o que aconteceu com Davi, quando a depressão flertava com ele. Olha ele falando com a alma: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? O cara está falando com ele mesmo, irmão. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Ele está usando a boca dele, que é corpo, para falar com a alma dele, que é personalidade e expressão de sentimento. Agora, quem está falando é Davi? Não, é o Espírito de Deus na vida de Davi. Aí ele usa a própria boca dele, dando lugar ao Espírito, e começa a conversar com a alma dele. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba? O que ele está dizendo? Porque você está me deixando aflito. Aí ele ministra a alma. Só ministra a alma quem tem o Espírito, e só tem o Espírito quem dá a ele prioridade. Quem dá a ele prioridade receberá dele autoridade para governar. Quem dá a ele prioridade receberá dele autoridade para ministrar. Porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Aí ele prega para ela: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Acalma, minha alma, espera, minha alma, me escuta, minha alma. E quando o salmo termina, você vê que ele não está mais abatido. Começou orando de um jeito e terminou orando de outro jeito. Porque quem começou? A alma. Quem terminou? O Espírito. Deus está dizendo: tira o microfone da mão da alma. A alma é péssima pregadora. A alma é péssima intercessora. Bota na mão do Espírito. Agora, por que não há autoridade do Espírito em nós? Porque não estamos dando ao Espírito a prioridade que ele deveria ter em nós. O Senhor pega Ezequiel pela mão. A visão é espiritual, sim ou não? Sim ou não? Deus está mandando eu dizer: dê mais atenção às coisas espirituais que andam acontecendo na sua vida. Antigamente você tinha um sonho que não discernia, você entrava em jejum. Agora você sonha e deixa para lá. Perguntou para 1, 2 ou 3, ninguém entendeu? Esquece. Deus está dizendo: eu me lembro da época que quando o mundo espiritual se movimentava, você se posicionava. É caído rebaixo, remonto quelebria. Eu me lembro da época. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Ele está dizendo que antes do jornal notificar, no quarto eu já te contava o que ia acontecer. Vai, Johannes. Com todo respeito, mas há um clamor do Espírito nessa noite. Ele começa para mim e ele invade essa igreja para quem tem ouvidos poder ouvir. E ele está dizendo: cadê você no mundo espiritual? Que eu não te vejo mais lá. Não entende mais nada, não discerne mais nada. Está pensando que vida humana e terrena tem resposta ao Espírito? Deus está dizendo: as respostas vêm de mim. Está pensando que está no conselho de todo amigo? Que está em toda roda a direção que você procura? Camila, eu não me isolo. Eu converso, eu busco, eu pesquiso. Eu também, irmão. Eu converso, eu busco, eu pesquiso. Mas tem coisas que é espiritual. Tem que buscar. Deus está dizendo para alguém: estou te esperando aqui. Aonde? Eu vou falar como ele está mandando. Aonde? Ele está dizendo: naquele mundo de mistério.
aonde eu não falo só verbalmente, aonde eu me manifesto em você trazendo convicções que ninguém te arranca. Eu sou de um tempo que crentes não eram de fato tão bons na retórica, no vernáculo, no vocábulo, mas quando eles tinham de Deus uma palavra e uma convicção, a gente perguntava: vou fazer tal coisa? E o crente dizia: não, eu não vou. E por que não? Ele não sabia explicar e ele dizia: eu não sei, eu só sei que eu não devo ir. Eu me lembro disso, porque Deus se manifesta em nós não apenas com palavras verbais, mas numa convicção que ninguém te arranca. É uma certeza que ninguém te tira. Mentira ou verdade? Verdade. Então a primeira coisa que você tem que desconstruir na sua cabeça é a ideia de que o mundo espiritual não requer mais do seu tempo, de que o mundo espiritual não precisa de mais da sua atenção. Deus está dizendo: não só precisa de mais, mas precisa de mais do que tempo que você dedica a qualquer outra coisa. E tomou-me pela mão e me levou. Que é isso? Liberdade no espírito. O Senhor não pergunta nada para Ezequiel, ele toma e ele leva. E Ezequiel discerne imediatamente. Me tomou em espírito. Ele discerne que está numa revelação espiritual. Quantas coisas acontecendo na tua vida e você não discernindo mais, mas o Senhor está dizendo: vou me revelar para você em uma madrugada dessa, e você não vai gritar como os discípulos achando que é fantasma. Você vai dizer: é o meu Senhor vindo me visitar. Me tomou pela mão, me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E me disse assim: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu termino aqui. Filho do homem, poderão viver esses ossos? E o Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. O que ele está dizendo? Senhor, desse vale eu não sei nada, cheguei aqui agora, mas do Senhor eu sei o suficiente para saber que vai acontecer aqui o que o Senhor quiser que aconteça. É só falar. Aleluia! Aí presta atenção, aqui está a chave desse momento que o Senhor nos confiou para essa manhã. Então ele me disse: profetiza, filho do homem. A impressão que a gente tem é que Ezequiel começou a profetizar, mas você leu o texto comigo, não foi assim. Deus começou a falar e disse o que ele tinha que dizer. Diga-lhe assim: vento dos quatro cantos, ou dos quatro ventos, sopra sobre este vale. E começou a falar o que ele tinha que falar. Porém em vós nervos, carne, estenderei sobre vós pele, porém em vós espírito, e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel primeiro ouviu e nada disse. Qual é a qualidade de um profeta? A capacidade de repetir apenas o que Deus falou. Profeta não inventa, profeta não arrisca, profeta não tenta. O que faz de você um profeta não é andar no manto da revelação, do isso ou daquilo. O que faz de você um profeta é a capacidade que você tem de repetir com fidelidade algo que Deus já tenha dito. É a capacidade que você tem de repetir com fidelidade algo que Deus falou primeiro. Agora, vem comigo. Quem lembra que o Senhor tomou, levou, mas deixou ele lá sozinho? Diga amém. Me tomou, me levou e me deixou lá. Então vamos lá. Ezequiel está sozinho lá, sim ou não? Aí agora Deus fala o que ele tem que falar. Deus acabou de dizer:
assim diz o Senhor. Presta atenção, Deus acabou de dizer, assim diz o Senhor: vento dos quatro cantos sopra sobre este vale, e isso e aquilo, e começa a falar, e não acontece nada, gente. Mas vamos lá, quem está falando primeiro? Quem está falando primeiro? Vem, quem está falando primeiro? Agora eu te pergunto, teria a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca do próprio? Para raciocinar comigo. Quem liberou a palavra primeiro? A palavra veio da boca de quem? Mas depois que Deus fala, os ossos obedecem? O vento sopra? Então vou perguntar de novo, teria porventura a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca do próprio Deus? Claro que não. Mas por que Deus está falando e não acontece nada? Agora você começa a entender por que Deus tomou, levou, mas não ficou. Oh, alguém está entendendo? Me tomou, me levou e me deixou lá. Deus está dizendo, a circunstância que você está agora, você não está aí abandonado. Eu só não estou aí na minha presença, porque se eu estivesse aí, o que eu te mandasse fazer, você não precisaria fazer. Logo você não teria um ministério, logo você não teria um testemunho, logo você não teria utilidade. Eu tomo, eu levo e eu deixo. Por quê? Porque você verá o poder que eu tenho na tua boca quando você profetiza. Ele me tomou, me levou e me deixou lá. Então entenda comigo essa geografia espiritual. Redobre a atenção. Deus está no vale. Vamos lá, não tenha medo, estamos aqui para aprender. Deus está no vale? Está no vale? Tem gente com dúvida ainda. Se me tomou, me levou e me deixou lá, preste atenção. Me tomou, me levou e me deixou lá. Geografia espiritual. Me tomou, me levou e me deixou lá. Então eu te pergunto, Deus estava no vale? Deus estava no vale? Mas estava em alguém que está no vale. Então eu vou perguntar de novo, Deus estava no vale? Mas estava em quem? Então por que quando Deus fala os ossos não se mexem? Porque Deus não está falando no vale. O vale não está ouvindo a voz de? Quem está ouvindo a voz de Deus? Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Te deixei, que é para você aprender a ouvir minha voz. Tu estás vivendo um tempo de dificuldade na geografia espiritual. Não é porque eu te abandonei, é porque eu estou capacitando o teu ministério. Eu estou polindo as tuas orelhas. Eu estou te dando discernimento espiritual. E o que vai acontecer, Camila? Vai acontecer na tua vida o que não acontece na vida de todo mundo. E o que não acontece na vida de todo mundo? Responda com inteligência e responda sinceramente. Todos são profetas? Todos são profetas? Todos que passam nessa vida desfrutam do poder de Deus? Todos contam milagre? Essa é uma verdade. Camille, o que difere os que contam dos que não contam? Os que morrem no vale e os que levantam um exército no vale. O que difere? Vou lhe dizer agora. Não é a capacidade que você tem de acreditar no que Deus falou. Não. É a capacidade que você tem de reproduzir e de tornar físico aquilo que Deus te disse no mundo espiritual. Todos têm coragem de ouvir. Todos têm coragem de receber de Deus uma palavra. Se eu começar a liberar a palavra profética numa concentração de fé como essa, não há quem não receba. Todos vão dizer amém, todos vão dizer eu recebo. Mas da porta para fora, em quem essa palavra há de se manifestar no mundo físico? Não é na vida daqueles que receberam, porque todos receberam. É na vida daqueles que vão sair pela porta repetindo as palavras que ouviram, pregando as palavras que ouviram, trazendo para o seu mundo as palavras que ouviram no mundo espiritual. Então Deus está dizendo a alguém aqui nessa manhã: haverá vida no vale. Quando você parar de ficar sentado na cadeira ou no sofá da espera, dizendo assim:
Se Deus liberou a palavra, quando Ele quiser, Ele cumpre. Se é Deus que está mandando, Ele faz. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Se a mulher do fluxo de sangue tivesse esse pensamento, ela estava com hemorragia até hoje. Imagina ela em casa dizendo assim: ah, se Ele tem poder de curar mesmo, Ele passa aqui e me cura. Não, ela disse: se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, se tão somente eu tocar na hora das suas vestes, aí ela vai repetir aquilo que ela vinha ouvindo. E o que é que ela vem ouvindo? Ela vinha ouvindo que Ele curava, ela vinha ouvindo que Ele transformava, ela vinha ouvindo que Ele fazia milagre. Então ela vai desenvolver não só a fé que recebe, mas a fé que repete, a fé que repete, a fé que pratica. Se não somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela rasgou a multidão, tocou na orla das suas vestes e foi curada na hora. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Camila, eu tenho fé, eu ouço a palavra, eu recebo a palavra. Por que eu não vejo milagre? Por que minhas orações não manifestam poder? Porque o ouvir é apenas o primeiro passo para ter fé. E o segundo, botar a fé para crescer. Jesus disse algumas vezes para os seus discípulos, por exemplo, homens de pouca ou pequena fé. Então eu te pergunto, fé tem tamanho, sim ou não? Sim ou não? Fé tem tamanho, e cada milagre corresponde a um tamanho de... Quem é que vai viver grandes milagres? Não é apenas quem ouve iniciando, mas é quem continua reproduzindo aquilo que ouviu. O vale vai ter um alvoroço. O vento começou a soprar. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Cada osso foi se juntando ao seu osso. Sabe o que eu acho lindo? Deus não deu para Ezequiel um mapa do esqueleto humano, dizendo: ó, pega a bacia, bota no fêmur, o fêmur bota assim, bota a bacia aqui na espinha, a espinha na nuca. Não. Deus não deu para ele uma forma de fazer com a mão. As maiores vitórias que você espera, acredite, não vão vir na capacidade de fazer com a mão. Outra coisa que eu acho linda é que Deus é Deus de meio. Pode ver. A mulher encurvada vem para o meio, mão mirrada vem para o meio. Até ele, no dia da morte de cruz, ele era o que estava no... Deus é Deus de meio. Na fornalha, o quarto homem era semelhante ao filho do homem, e ele andava bem no... Mas é estranho, porque nessa visão Deus manda e faz Ezequiel andar em redor e não passar pelo... E isso é estranho, porque Deus é Deus de meio. Só que Deus é Deus de meio quando Ele quer fazer. Quando Ele quer que nós façamos, Ele é Deus de redor. Não fez Ele entrar no meio, porque Ele não se assemelhava àqueles ossos. Fez Ele andar em redor. Ezequiel andava em redor do vale e observava a capacidade de extensão dos ossos sobre aquele vale. Deus está dizendo: sabe por que você está em redor? Porque eu não te chamei para sair desse processo juntando os pedaços com a mão. Nem te chamei para se misturar com os pés entre os cacos da vida. Nesse processo, Deus está dizendo: te chamei para andar em redor. Por quê? Você não arruma ele com a mão, não arruma ele com os pés. Acredite, irmão, não é mais trabalho, não é mais plantão, não é mais dinheiro, não é mais diploma na parede, não é mais anel, não é mais cursinho. Deus está dizendo para alguém: a etapa que você está na sua vida é desse vale. E esse vale você não arruma com a mão, você arruma com a boca. Neste vale o poder de Deus está na sua língua. Como assim, Camila? Deus está dizendo: eu vou fazer de acordo com a capacidade que você tem de profetizar. Então ande nessa circunstância com a boca aberta, profetizando. Eu vou contar de 1 a 3 e o Senhor vai liberar
precisa. Para quê? Para andar? Não. Para quê? Para tocar? Também não. A força que você precisa para que o Espírito do Senhor te dê ousadia. Ousadia para quê? Para começar a abrir a boca em lugares que você tem andado com a boca fechada. Deus está dizendo: eu estou preparando circunstâncias e corações, e não é para dar jeitinho com a mão, é para abrir a boca e liberar aquilo que você ouviu. Levante as duas mãos ao céu agora. Eu vou contar de 1 a 3. Quem está de pé permanece. Quem está sentado se prepara. Levante as duas mãos. Aprenda a botar teu corpo para trabalhar para o Espírito. Só damos lugar ao Espírito depois que a gente está entupido de Deus. Deus está dizendo: por isso eu só me manifesto assim de vez em quando. Se você disciplinasse o teu corpo, subordinasse a tua carne, você ia captar o mundo espiritual onde você estivesse sem fazer força. Por isso, irmãos, as disciplinas espirituais são tão importantes. Jejuamos para a conferência, sim ou não? Agora vamos jejuar pela nossa vida depois que o congresso acabar. A conferência não é o fim, ela é apenas o ponto de partida do que Deus quer fazer na nossa vida. Aqui recebemos um toque, um avanço, mas é em casa que não podemos deixar apagar o pavio que fumegou aqui. Levante as duas mãos aos céus. Faça força. Reino de Deus não é tomado com sentimento. Ah, Camila, se eu sentir, eu glorifico. Você não é espiritual. O espiritual não sente para fazer, ele faz até sentir. Ele traz o espiritual para a terra. É por isso que a vida devocional de alguns aqui é anêmica. Mas o Senhor vai mudar essa história hoje. Por que é anêmica? Porque você só quer orar quando sente de orar. E vida espiritual, irmão, é disciplina. Eu vou orar por isso agora. Camila, você vai pedir algo sobrenatural? Não, vou pedir ao mundo espiritual que dê a você capacidade física de dobrar joelho e não ficar cansado, de orar 2 horas como se fossem 20 minutos e não ver o relógio bater 2 horas. Quem quer isso, levanta a mão e segura a mão. Começa a disciplina agora com a mão. Ai, Camila, tá queimando. Meu irmão, vai pra cima. É disciplina espiritual. Eu sou igual aquele rapaz ali, ó. Quando alguém vai liberar uma benção, que eu levanto a mão, que meu braço começa a doer, rapaz, eu começo a balançar, eu começo a andar, eu pulo, mas eu não arreio. Porque vai receber quem tiver disciplina para receber. Vai receber quem tiver debaixo da palavra para receber. Quer segurança? Acredite em Deus. Quer prosperidade? Acredite no profeta. Acredite na palavra que alguém está tendo coragem de repetir. Porque ouviu de Deus primeiro. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai fazer isso aqui, ó. Quando eu disser 3, você vai procurar o ombro de alguém e vai fazer isso aqui. Não fale perto, não fale perto do rosto. Eu não quero perdigoto de quem quer almoçar no rosto de ninguém agora. Você vai fazer isso aqui quando eu disser 3. E vai dizer assim para essa pessoa: profetiza. Camila, eu vou profetizar o quê? Vem comigo. Sabe o que você vai profetizar? As coisas que você já ouviu. Eu vou profetizar para essa pessoa, Camila? Não. Ela você só vai mandar profetizar. Depois você vai soltar ela e vai começar a liberar verbalmente aqui nessa manhã.
as palavras que você ouviu de Deus na sua vida. Quem tiver vergonha não vai romper. Eu tenho que falar a verdade, irmão. Deus não me chamou para mentira. Ah, Camila, eu vou ter que falar alto? Vai. Se Deus te chamou para ser pregador, você vai ter que dizer assim: porque você, falando com você mesmo, será um pregador. E fala que tipo de pregador Deus falou que você vai ser. Você será um avivalista. As nações vão conhecer. Você está me entendendo? Fica louco. Porque mundo espiritual não é para carnal, não é para natural, é para sobrenatural. Vai para cima. Vou ficar com a mão estendida para você não achar que eu sou café com leite. No 3, você vai botar a mão no ombro dele, o dele vai gritar e vai dizer: profetiza. E solta ele. Se sentir de Deus de dar um empurrãozinho, dá de leve. Para ele acordar. Vai dar um empurrãozinho nele, ó. Profetiza. Quando terminar o que você falou, você também ouviu. E vai fazer o quê? Se você está enfermo, você vai declarar a tua cura agora. Você vai botar a mão na tua enfermidade e vai dar o nome da enfermidade e vai dizer: eu te repreendo. Na minha vida hoje você não tem mais poder. Profetiza as palavras que Deus já liberou. Se Deus falou que vai restaurar casamento, você vai falar sobre o teu casamento. Se Deus falou que você vai casar, chame a existência ao teu marido. Você vai começar a dizer: esse ano não vai ser ano de namorico, não. Nesse ano você vai conhecer o teu marido e vai casar com ele. Profetiza a tua esposa, profetiza a tua casa. Você vai profetizar as palavras de Deus sobre o teu futuro. Eu profetizo que tu serás, Camila, alegre mãe de filhos. Eu profetizo que por estes dias o Espírito de Deus vai visitar teu ventre. Eu já comecei a profetizar sobre mim. Eu estou acreditando em algo sobrenatural. Camila, você não tem vergonha de falar isso, não. Não, porque vergonha não move o coração de Deus, mas fé provoca milagre. Senhor, aonde houver uma mão estendida, uma mão corajosa, betuma ela com óleo que despedaça o jugo de toda timidez e covardia. Agora, Senhor. Agora, em cada mão, em cada mão, em cada mão. E que essa unção venha tomar o corpo. Essa unção venha tomar o corpo. Essa unção venha tomar o corpo. Essa unção venha descer sobre a cabeça. Ela venha descer sobre o corpo. E aonde essas mãos tocarem, manifesta poder espiritual nesta tarde. 2, prepara. 2,5. Bota a mão no ombro de alguém, prepara para gritar. Prepara, vai. 3, diga: profetiza. Libera as palavras de Deus. Repete, verbaliza, traz para o físico. Abre a boca. Quem falar mais alto vai receber mais rápido. Segundo a medida da fé, da coragem e da autoridade. Profetiza. Vai dar tempo, fala. Ressuscita as promessas. Ministre sobre você. Repreenda a covardia. Repreenda a timidez. Bota a mão na tua cabeça. Libera a palavra. Concorda com a palavra. Subordina a tua vida aquilo que Deus falou. Creia. Profetiza sobre a tua empresa. Profetiza sobre os teus negócios. Profetiza sobre o teu futuro. Profetiza sobre o teu salário. Profetiza sobre os seus sonhos. Profetiza sobre os seus desejos mais profundos. Profetiza as palavras que Deus já liberou a teu respeito. Vai, profeta. Vai, profeta. Profetiza sobre esta enfermidade. Profetiza sobre esta crise conjugal. Profetiza
profetiza, profetiza, não haverá geração interrompida. Profetiza, profetiza. Aonde estão os profetas? Eu concordo com essa palavra, Senhor. Eu concordo. Eu concordo. Eu me subordino. Recalacho. Rebaes. Débia. Amém. Segura aqui pra mim, Bruno. Segura ele aqui pra mim. Segura, meu menino. Isso. Deixa a mala segurar um pouquinho, meu filho. Passa meu filho pro pé. Quer falar comigo de fé? Então vamos lá conversar. Profetiza. Libera uma palavra sobre o teu futuro. Anuncia os teus dias. Você não irá além do que não tiver coragem de profetizar. Eu me expus aqui em fé, não é? Se o que você recebeu, ou se a palavra que você quer falar e liberar sobre a tua vida não te expõe em fé, ela ainda não é grande o suficiente. Ela é pensamento positivo, não é profecia. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Você fica com vergonha do que vão dizer, do que vão pensar. Você tem medo das pessoas te acharem arrogante. Se você falar assim, se você passar num carro e falar assim: Deus falou pra mim que eu vou ter um carro desse aí, ó. Você fica com vergonha, você acha que os outros vão achar que você é besta. Deus está dizendo: enquanto você trafegar pautado na régua do que pensam sobre você, você não vai ter coragem para se expor em fé. Mano, vou te falar, Deus está te chamando hoje para andar em redor. E ao invés de dizer estou no meio, Ele está dizendo: libera a palavra sobre. Tu vai andar em volta do desemprego e vai dizer assim, ó: sabe por que eu estou desempregado? Porque Deus está me separando para montar minha empresa. Recala, choreba. Anda em redor. Anda em redor. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Oh, eu creio que durante esses dias convites e oportunidades foram abertos para que pessoas venham se render a Cristo. Eu não vou falar mais nada. Eu só quero dar oportunidade para alguém que permaneceu até o último horário do último dia e esperava ainda algo para fazer uma aliança com Deus. E Deus está dizendo: eu quero que você se exponha em fé.
Você podia levantar a sua mão aí, eu reconhecer isso como sua confissão pública. Mas não é o que Deus está mandando eu fazer. Deus está dizendo assim: manda quem quiser voltar a caminhar comigo, quem quiser fazer uma aliança comigo, se expor em fé. Como assim? Vou contar de 1 a 3. Se tiver na galeria, você vai descer e vai parar no altar. Agora eu vou te falar rasgado, tá? Se você não se enquadra no perfil, não vem. Não vem com o telefone na mão para tirar foto aqui não, irmão. Isso aqui é coisa séria. Esse altar está tomado da glória de Deus, exceto o pessoal que está trabalhando na mídia. Camila, é comigo. Hoje é o dia do meu concerto. É a partir de hoje. Hoje é o dia da minha aliança. Eu vou contar de 1 a 3. Sai da onde você estiver e vem parar aqui no altar. Se exponha em fé e veja seu nome escrito no livro da vida ainda hoje. Eu conto 1. A primeira evangelista já está chegando aqui perto. Eu vou profetizando. 2. Vamos aplaudir juntos só no final. Não tem ninguém para cantar um refrãozinho. Um refrãozinho. Eu ainda estou no 2. A igreja, comece a orar. Comece a orar. Camila é comigo, eu estou na galeria. Vai dar tempo? Você tem que sair correndo. Segura só um pouquinho. No 3 a gente vem junto e vem na pressão. Sem preocupação, que eu sei que vocês estão preocupados em me atrapalhar e não vai me atrapalhar. É 1, 2, 3. Aí a gente vem com tudo. Camila, sou eu. 1, coragem. 2, a igreja está orando por você. Se é você, eu não tenho mais nada para falar. É você que sabe qual é o valor dessa decisão hoje. Mundo espiritual é coisa séria. 3, sou eu, Camila, é você. Coragem, sai do teu lugar agora e vem no altar de Deus. Se já fez aliança com Deus esses dias, não precisa retornar ao altar, não precisa. Mas não, Camila, eu ainda não tinha ido no altar. Então vem agora, vem agora. Isso. Vamos. Isso, sem medo. essa chama que foi acesa aqui, ela vai queimar e não vai se apagar.
prepara aí, batera, prepara aí. Falar nisso, ó, gratidão, tá? Sozinha hoje eu não dava conta não, hein? Você pode aplaudir o Senhor pela vida